Boa noite, seja muito bem-vindo à 17ª edição da Live Cross. Hoje com uns minutinhos de atraso, mas tudo nos conformes. Vamos esperando o pessoal entrar para a gente conversar muito sobre um tema bem interessante essa noite. Um tema que a gente conversou durante a semana, algumas coisinhas, alguns detalhes. E a gente está aí para mais uma noite de interação, mais uma noite de conversa, de muito motociclismo, muito off-road, junto com o nosso instrutor Leonardo Lisotti, junto aqui com o pessoal da Lisotti MX School. Depois de uma semana bem puxada, uma semana aí desde terça-feira recebendo alunos, com bastante coisa diferente acontecendo na nossa escola, no cronograma de treinos do pessoal. Até teve um momento de uma pedalada, aí o pessoal fez uma trilha, teve alguém aí que foi fazer a trilha com uma bicicleta de speed. Então teve muita história durante essa semana, desde terça-feira até sábado atendendo os alunos. Então hoje a gente não deixou de vir aqui conversar contigo e te passar muito conhecimento, muitas instruções sobre o motociclismo off-road. Vamos chamando o Leonardo Lisotti aqui para nossa conversa, para falando como é que tá o domingo dele, como é que estão as coisas. Vamos esperar o Léo, que ele já deve estar entrando. Boa noite, Léo. Boa noite, Bruço. Boa noite toda a galera que já está aí conosco. Mais um domingão. Bom, Léo, tava comentando com o pessoal que essa semana a gente foi fazer trilha, né, de bicicleta, que foi um dos treinos que a gente fez físicos aqui com a escola, né, que foi mais uma brincadeira, uma diversão aí, mas muito focada e direcionada para o nosso esporte, né. Exato, Bruço. Essa foi uma semana muito puxada aqui para a nossa escola, mas muito produtiva. Graças a Deus, foi tudo muito bem. Nós começamos na terça-feira nosso cronograma, onde fomos para uma cidade vizinha fazer um treinamento em um outro tipo de terreno, um terreno mais arenoso, uma pista bem exigente. Então, é muito bom ter essa quebra quanto a terreno para os nossos pilotos. Na quarta-feira, recebemos a primeira turma aqui no CT. Na sexta-feira, chegou a segunda turma aqui no CT, onde na quarta, na quinta, nós também fizemos bastante trabalhos físicos, como comentamos na semana passada, que já em janeiro nós tínhamos feito alguns desses trabalhos. Quarta e quinta-feira nós voltamos a colocar como prioridade o treinamento físico para os nossos pilotos. Era uma turma que já treina conosco há muito tempo, uma turma que vai competir profissionalmente. Então, na parte da tarde, aí a gente saiu fazer alguns pedais. Durante o trajeto, pegamos um pouco de mato ali, entramos numa trilha. Cara, e foi muito engraçado. Na quinta-feira, o Bruce veio conosco também, acabou levando um tombo no meio da trilha. Meu Deus do céu, quanta risada. Então, foi muito legal, muito divertido. Muito trabalho, mas também um pouco de diversão ali, principalmente para os meninos. Isso é extremamente essencial. Show de bola. Léo, e foi por causa desse treinamento da terça-feira que tu comentou, né, que tu foi buscar um terreno mais arenoso, que a gente chegou nesse tema de hoje, né? Qual é o terreno ideal para se treinar e evoluir? Então, essa foi uma pergunta que a gente se fez, né, quando tu acabou indo treinar em outro tipo de terreno, e a gente pensou, essa pode ser uma dúvida também do nosso pessoal, da nossa audiência que está aqui nos assistindo, né? Então vamos levar esse tema, vamos levantar esse tema para a gente ir conversando nessa live, né? Também a gente tem uma novidade que mais para frente, durante a live, a gente vai conversar sobre isso, o Léo vai explicar um pouquinho melhor. Então, se você está interessado nessa novidade que a Lisotti MX School tem, que a gente já vinha há alguns dias comentando sobre, fica até aí mais um tempo conosco que a gente vai explicar melhor. Antes, vamos falar do nosso tema da live de hoje. Perfeito. Galera, a principal pergunta, vamos dizer assim, né, Bruce, o nosso tema, qual o terreno ideal para evoluirmos? Não existe apenas um tipo de terreno que nós, pilotos, devemos praticar. Então, pessoal, o ideal é que sempre nós tenhamos uma variação dos terrenos, que andamos no chão duro, que andamos na areia, que andamos num terreno mais misto, uma terrena mais preta. E foi por isso que nós temos uma quebra aí no nosso cronograma. Fomos até uma pista totalmente de areia, um terreno super arenoso, super macio, cheio de buracos, cheio de canaletas, para que os nossos pilotos estejam se preparando e estejam sempre prontos para as diversidades que vamos encontrar. Porque nós não vamos competir apenas em pistas de chão duro. Nós também não vamos competir apenas em pistas de areia. E é por isso que nós, pilotos, praticantes de pistas, é muito necessário, é muito essencial que estejamos sempre variando os tipos de terreno. Existem, sim,
alguns itens que são extremamente essenciais para os pilotos evoluírem. Mas não é que exista apenas um tipo de terreno, Bruce. Ali, ó, o Léo quase que o Léo deu a resposta já. Quebrou toda a expectativa que eu ia fazer aqui ao redor da pergunta. Quase que ele entregou o ouro já agora, de começo, na largada já. Léo, antes de nós entrarmos no passo a passo dessa pergunta, eu quero te pedir o seguinte. O que é evolução para ti, Leonardo Lisotti? Como a pergunta trata de evolução, né? Treinar para evoluir. O que é evolução? Uma forma rápida aí para ti, Léo. Bruce, evoluir é individual, é pessoal. Uma evolução para ti, para mim já pode não ser mais. Então a evolução ela é individual e ela é quando o piloto consegue superar aquilo que ele não conseguia antes. Então, por exemplo, o piloto não sabia fazer uma canaleta, ele saltava fora de uma canaleta, ele não sabia fazer um salto, ele não sabia fazer uma seção de costelas, ele não sabia frear de pé. E ele começa a fazer tudo isso corretamente. Isso, para mim, é evolução. Evolução não é só desempenho, não é só baixar 1 segundo, 2, 5 segundos na pista. Evolução não é só largar, em vez de largar de quinto, largar em primeiro. Não é só, em vez de fazer quinto, fazer primeiro na corrida. Evolução é isso também, com certeza, mas evolução também é no nosso dia a dia. Cada treino, nós conseguirmos superar os nossos limites. Avançar meio metro, 1 metro na nossa frenagem, inclinar um pouco mais a nossa moto numa curva, não saltar mais fora de uma canaleta, conseguir fazer a curva com uma aceleração constante, deixar de usar tanto embreagem, frear de pé, utilizar todos os comandos juntos numa frenagem. Tudo isso é evolução. Então, evoluir é superar a nós mesmos e aos nossos próprios desafios. Léo, e em relação aos terrenos, né? Quais são os principais tipos de terrenos? E uma dúvida, dentro de um mesmo terreno, existe ele de mais de uma maneira ou é sempre a mesma coisa? Existe, Bruce. Temos diversas pistas. Nós pegamos aqui no nosso próprio estado, onde aqui na região norte é uma característica de um terreno muito mais duro. Na metade do estado, na região de Porto Alegre, nós temos uma região de muita areia, pistas extremamente arenosas, mais para o sul do estado, na fronteira também. Em outro determinado parte do estado é um chão duro com um pouco mais de pedra. Então existem, dependendo da região, os tipos de terreno. Aqui no estado nós caracterizamos mais, vamos dizer assim, nos campeonatos, ou por chão vermelho, mais duro. Na serra, um chão preto, mas também de característica mais dura. E as pistas arenosas, mais ali na região de Porto Alegre, Tupanciretã, Santa Maria e também lá na fronteira. E existem, Bruce, pistas onde tem vários tipos de terreno numa pista só. Existem algumas pistas, não é o caso do nosso centro de treinamentos, mas existem algumas pistas no estado, na região, que tem uma parte um pouco arenosa, uma parte um pouco mais argilosa e uma parte um pouco mais dura. Então existem pistas aí no nosso estado e também pelo Brasil com 1 até 2, 3 tipos de terreno na mesma pista. E isso é um grande desafio para os pilotos. E existe diferença num treinamento onde tu treina e um treinamento voltado para a evolução? Com certeza, Bruce, com certeza. Tem muitos pilotos que vão treinar e vão para a pista somente rodar, né? Ele sobe na moto, anda, cansou um pouquinho, faz 2 treinos sem ter um planejamento, sem ter um objetivo. Então, já comentamos aqui em outras lives, onde treinar corretamente para evoluir é muito diferente do que simplesmente ir para a pista andar. Então, tem muitos pilotos que treinam, andam de moto 3, 4, 5 vezes por semana, fazem inúmeras horas por mês, mas não conseguem evoluir, porque não treinam corretamente. Não buscam trabalhar especificamente o que precisa. Seja trabalhos técnicos, trabalhos de velocidade, trabalhos de resistência, simulações de corridas, coisas que já falamos aqui em outras lives. Seja variar o tipo de terreno. Sou muito bom em um tipo de terreno, mas tenho dificuldade em outros. Sou muito bom no velocross e tenho dificuldades no motocross e vou competir no motocross, mas só treina velocross. Então, alguns desses itens que nos impedem de evoluir. Léo, e tu acha que essa questão assim, de diferença de terreno se aplica também no pessoal que pratica trilha, nos praticantes de enduro? A variação de terreno que tu acabou de citar?
Com certeza, né, Bruce? Dependendo também a região aonde é as trilhas, a região aonde é os enduros, tem trilhas e provas de enduro, como, por exemplo, um cara campeão estadual e nacional e que já esteve na nossa escola, o Gustavo Pelim, que é uma das referências do enduro gaúcho. Ele nos comenta ali na região da Serra, onde tem muitas pedras, o enduro e as trilhas da Serra já são diferentes aqui da nossa região norte, e dependendo outros pontos do país onde ele compete, onde as outras pessoas competem em enduro ou fazem trilhas, também pode vir a variar, a ter mais morros, descidas mais íngremes ou não, mais pedras dentro da trilha ou não, trilhas e enduros mais abertos ou não, de mais velocidade ou não. Então, dependendo a região onde vai se encontrar a trilha ou a prova de enduro, pode sim variar e variar bastante, bem considerável o tipo do terreno. Tô só escrevendo aqui uma pergunta para o pessoal mandar dúvida, né? O pessoal tava esquecendo aí, ninguém mandou nenhuma dúvida até agora. Até esqueci de pedir, né? Porque eu esqueci de pedir as dúvidas que vocês precisam parar de mandar, né? A gente tem que continuar aqui interagindo. Então a gente vai responder as dúvidas de vocês sobre os tipos de terreno, sobre as diferenças, alguma coisa que tu quer saber sobre, na areia é assim, no chão vermelho também, no chão vermelho é assim, na areia como é que eu faço? Quando tem pedra eu faço desse jeito, e quando não tem eu faço como? Pode mandar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo vocês. A gente quer essa interação, poder conversar, né? Perfeito. Léo, pode falar. Por favor, pessoal, mandem suas dúvidas. Como é o tipo do terreno da região de vocês e quais são as dificuldades que vocês têm nesse tipo de terreno. Mandem aí para nós, escreva na caixinha de perguntas que nós vamos estar respondendo tudo para vocês. Então, Léo, eu já pedi para ti, né? Para te contextualizar o que era evolução para ti, os tipos de terreno e a diferença de treinar para evoluir. Certo? Então, vamos à pergunta que é o tema central da nossa live. Qual é o terreno ideal para treinar e evoluir? Perfeito, Bruce, e todos os nossos espectadores aqui. Como falei lá no começo, precocemente, não existe um tipo de terreno ideal. Nós não podemos passar toda a nossa carreira, todo o nosso ano, todo o mês de treinamento em apenas uma pista, em apenas um tipo de terreno, para pensar em evoluir e competir. O que é muito necessário, o que faz de extrema importância de conter em todas as pistas. Seja ela uma pista de areia, seja ela uma pista de chão um pouco mais vermelho, seja ela uma pista de chão um pouco mais preto. É muito necessário que estas pistas contenham alguns itens para que o piloto tenha um treinamento adequado, que o piloto tenha um treinamento para evoluir. O primeiro fator é que essa pista contenha água, uma irrigação, pois nós treinarmos num chão seco, na nossa região aqui, num chão totalmente duro, empoeirado, no caso da areia, na areia muito seca, isso vai ser prejudicial para o nosso treinamento, não vai ter nada a ver com os dias de corrida, pois tanto na areia quanto em qualquer outro tipo de terreno, no chão duro, vermelho, as provas contendo esse tipo de solo, elas são molhadas, elas são tratadas, elas vão conter umidade, então é muito necessário que, independentemente da pista e do tipo do terreno, contenha uma irrigação, contenha um tratamento de pista com água, com trator, com grade, que essa pista seja gradeada, que essa pista seja pateada, que ela tenha aderência para a moto. Pois uma pista sem tração é uma pista onde o piloto não vai conseguir colocar desempenho, ele não vai conseguir ser agressivo. E você não sendo agressivo nos seus treinos, você não será agressivo nas corridas. Você sendo um piloto acostumado a andar sempre num chão extremamente seco, quando você chegar numa corrida, você vai estranhar demais. Porque as corridas contêm água, contém trator, contém grade, contém pé de pato e entre outros instrumentos. Também é muito necessário que a pista ela promova sempre alguns desafios para os pilotos. Léo, antes de tu falar isso, deixa eu complementar um pouco essa questão que tu falou da água, né, e do tratamento. A gente sabe que são pouquíssimos locais no país que disponibilizam esse tipo de tratamento, porque se torna um tratamento caro, uma irrigação, uma grade, um equipamento adequado, que nem tu falou, que nem tu citou, né, para fazer esse treinamento. A gente é abençoado aqui na região por ter o centro de treinamentos da Borilli Racing,
onde a gente realiza os nossos cursos, que tem toda essa estrutura, né? O que acontecia para nós, aqui mesmo em Itapejara, antes de existir o centro de treinamentos, a gente usa isso também em outras pistas que não têm irrigação e que não são tratadas. A chuva. A gente marca o dia que chove e as condições da pista conforme vai passando aquele dia. Ah, hoje choveu. Ah, amanhã a pista não está tão boa. Ah, no segundo dia a pista está boa. Então a gente se aproxima ao máximo da condição do dia de prova, né? Pela condição da chuva, pela essa irrigação natural, né? Então a gente consegue ter também esse feeling das pistas aqui da região. Isso é muito importante para você, piloto, na sua região, que não contém um local para praticar com irrigação, com todo esse tratamento, é ficar atento nos dias que chove. Porque esse é um grande bônus que a gente ganha da mãe natureza, a chuva, para trazer mais próximo ao que é nosso dia de corrida, né? Exato, Bruce. Uma pista irrigada, uma pista molhada pela chuva, enfim, uma pista que está úmida. É um treino, pessoal, vocês sabem muito bem disso, todos vocês que estão aqui conosco, totalmente diferente. É um treino super produtivo, é onde você consegue explorar a sua velocidade, é onde você consegue fazer uma simulação real de qual é o seu potencial, de qual é a sua velocidade e de uma simulação muito mais específica para o dia de corrida. Todo mundo sabe quanto é desagradável treinar numa pista seca, numa pista empoeirada, aonde coloca 4, 5 motos e se torna até perigoso, porque o teu campo de visão já não é o mesmo. Tu anda atrás de uma moto, uma pista empoeirada, tu já não enxerga nada. Então, saltar, frear, fazer curvas se torna muito mais perigoso, pode se tornar até perigoso. Então, o fato de ter uma pista tratada, ter uma pista irrigada, como nós aqui no CT Borilli Racing temos essa condição onde nós fornecemos para todos os pilotos sempre uma pista impecável, uma pista molhada, uma pista gradeada, sempre numa condição extremamente igual ao que ele enfrentaria num dia de corrida de chão duro, aonde correr em algumas provas de chão duro, ele vai enfrentar a mesma condição do que ele enfrenta aqui em nossos treinamentos. Então essa é uma das condições, Bruno, que Isso aí, bora para a próxima. Que independentemente do tipo do terreno, seria muito essencial ter uma condição de pista úmida sempre, em todos os tipos de terreno. Outros fatores que são muito essenciais termos, independentemente do terreno, para que o piloto siga evoluindo, são alguns desafios. Seja ele buracos, seja ele algumas curvas com canaletas, outras curvas sem escora, umas curvas de velocidade, outras curvas de paredões, saltos pequenos, maiores, seções de costelas. Então, o ideal é que sempre o piloto esteja se desafiando. Por exemplo, aqui no nosso centro de treinamentos, nós temos frenagens com muitos buracos. Nós temos frenagens sem buracos. Nós temos algumas curvas com canaletas e canaletas fundas. Nós temos outras curvas sem canaleta nenhuma. Uma curva totalmente plana para o piloto treinar canaleta e também treinar curva sem canaleta. Nós temos aqui no nosso centro de treinamento uma curva de alta velocidade, 2, 3 curvas de alta velocidade, curvas de baixa velocidade, temos paredões, temos saltos, por exemplo, para a modalidade do motocross, pequenos, saltos maiores, 2 seções de costelas, onde uma é diferente da outra, onde o piloto numa precisa fazer uma técnica, precisa puxar mais a sua moto, na outra ele precisa somente apertar mais a sua moto. Enfim, a pista ela não pode ser sempre a mesma, sempre monótona, uma pista sempre toda lisa, sem buraco nenhum. E aí tu chega na corrida, todas as corridas contêm buracos, porque as corridas são tratadas e tem muitas motos andando. As frenagens vêm a formar buracos. Os pilotos não sabem frear em buracos. E aí o que acontece? Perda de desempenho, cansaço, a moto não está tão regulada para os buracos. Chega numa corrida e forma canaletas, mas a tua pista nunca tem uma canaleta. Você não vai saber passar por canaleta. Você só treina canaleta e chega numa pista e ela não tem canaleta. Você vai estranhar fazer curvas sem canaleta. É por isso que a minha preocupação, a do Bruce, a do tamanho, nosso grande tamanho, que é impecável aí no tratamento e na ajuda quanto à pista do CT e também a todo o pessoal da Borilli Racing que nos fornece essa pista para treinamentos, que é o nosso grande objetivo em uma pista onde nós temos, em um lugar onde nós temos um velocross e um motocross, e esse lugar conter todos esses desafios. Então nós temos curvas de vários tipos,
saltos de vários tipos e o terreno sempre irrigado e gradeado, como é numa corrida, fornecendo sempre desafios, Bruce. Então, nós treinamos frenagem em partes lisas e frenagem também em buracos. Eu não posso fornecer para os meus pilotos somente uma pista lisa, porque quando eles irem para uma competição, quando eles irem para uma outra pista e enfrentarem buracos, e aí? Essa pergunta eu ia te fazer, Léo. Eu ia te O que os perguntar. meus pilotos vão fazer? Então, se eu treinar numa pista lisa, né? E correr numa pista com buraco, isso é prejudicial ou benéfico para mim? Totalmente prejudicial, Bruce. E é a mesma coisa que você treinar somente canaletas e competir numa pista que não tem canaletas. É por isso que nós fornecemos sempre desafios para os pilotos. Quanto a frenagens, sempre que você souber frear em cima de buracos, quando você não pegar buracos, cara, vai ser muito, muito mais fácil. O seu ponto de frenagem vai ser muito mais à frente. De contrário, quando você não está acostumado a pegar nos seus freios com buracos, você não reproduz o posicionamento correto, você não sabe apertar a sua moto corretamente em cima dos buracos em alta velocidade, como é que tu vai ter velocidade no dia da corrida? Como é que tu vai aprender nos 10, 15, 20 minutos durante a corrida? A perda de desempenho vai ser lá embaixo, o risco se torna mais alto. Então é por isso que precisamos praticar em cima das dificuldades. Eu penso, Bruce, e em toda a minha carreira, eu levei isso, eu piloto e agora eu transmito para os meus alunos. O nosso dia de treino, você sabe muito bem disso, ele tem que ser muito mais difícil do que o dia de corrida. Eu sempre busquei, em todos os meus treinamentos, que eu me tornasse muito mais cansado, que fosse muito mais cansativo, saturante, estressante treinar do que competir. Então com isso eu chego nas corridas e eu sei que eu vou estar totalmente preparado para aquilo. Eu sei que o meu dia da corrida não vai ser nada mais pesado ou nada de surpresa do que são os meus treinos e com os nossos pilotos. Léo, vou pedir pro pessoal clicar no aviãozinho e mandar para um amigo, pelo menos, essa live, porque logo mais o Léo vai falar da nossa novidade. E agora, eu quero pedir para ti, Leonardo Lisotti, conta uma história aí, então, da tua época de treinamento. Conta para nós algum momento que te marcou, assim, que o teu treino foi extremamente exaustivo, a ponto de ser muito pior do que numa prova. Conta da tua época de treinamento lá com o Leandro Silva, tua época de piloto Honda, de piloto Kawasaki. Fala para nós um pouquinho aí. Bruce, na época do Leandro, o grande Leandro e a toda a família dele, ele estava numa live na semana passada com o Ed, o nosso grande amigo aí da MX Report. É muito importante aqui para o sul do país, uma página aqui do sul, ter uma figura como o Leandro, um exímio piloto, professor, uma grande figura do nosso esporte. Essa frase que eu acabei de dizer, eu aprendi lá com o pai dele. Então, o pai do Leandro Silva, que era o dono da equipe, a primeira equipe que eu tive Honda por 2 anos, ele sempre falava que nós tínhamos que treinar muito mais do que nós iríamos enfrentar na corrida. Nós tínhamos que chegar na corrida sabendo que os nossos treinos tinham sido pesados, tinham sido corretos e tinham sido fortes a ponto de que a corrida seria mais fácil. Nunca uma corrida vai ser fácil, mas ela não seria a ponto de ser tão mais cansativa, tão surpreendente quanto os nossos treinos. E outra história muito legal do Sul, no ano de 2012, onde eu morava em São Paulo, na capital. Nós estávamos na equipe do Gustavo Pessoa, os pais dele continham também uma equipe satélite Honda, e nós tínhamos um treinamento muito, muito top, Bruce, aonde nós fazíamos sempre uma avaliação da onde nós íamos correr. Então, se nós íamos correr numa pista arenosa, se nós íamos correr numa pista de chão duro, nós buscávamos ir treinar e praticar especificamente para o que nós íamos competir. 2012 foi o meu melhor ano a nível nacional. Eu conquistei 5 pódios na categoria MX2 de 8 etapas e terminei aquele ano em 5º lugar no campeonato, né? Fiquei top 5 na MX2, então foi o meu melhor resultado. Eu não ganhei etapas, mas eu fiz até um 2º lugar na geral daquele ano, na etapa do Mato Grosso do Sul, numa pista de areia. Então, os nossos treinos, eles eram super direcionados, Bruce, para o que nós íamos competir. Nós íamos correr em Carlos Barbosa, 2012, nós buscávamos pista em São Paulo de chão duro, por exemplo, Calango Cego. Nós fomos correr em Nova Alvorada do Sul, onde eu fiz 2º lugar naquela etapa,
minha melhor corrida daquele ano, areia. Nós íamos para Caraguatatuba, por exemplo, na cidade de São Paulo, buscar uma pista de areia. Então, o direcionamento daquele ano de treinamentos fez com que nós tivéssemos uma grande evolução, grande conquista de resultados naquele ano. Pois nós não treinávamos somente num tipo de terreno, não treinávamos somente num tipo de situação e buscávamos sempre estar evoluindo conforme a necessidade que nós íamos correr. E outra coisa, um piloto que treina sempre no chão liso, no chão perfeitinho, sem nenhum buraco, quando ele pegar uma região que tenha bastante buracos, uma pista assim, ó, bem desgastada por vários pilotos andarem nela, é desconfortável para ele? Sim, com certeza. E esse desconforto vai ser benéfico ou maléfico para ele? Benéfico, sempre. É só isso que eu queria escutar hoje. Nós não podemos estar na nossa zona de conforto. O que tu me falou, Bruce, terça-feira à noite, quando eu estava voltando do meu treino, onde nós fomos treinar numa pista diferente, numa pista onde me exigiu muito mais, e eu estava fora de quê? Da zona de conforto. Da minha zona de conforto. E isso foi bom ou ruim para mim, segundo tua avaliação? Benéfico, totalmente benéfico. Estou numa fase de preparação para os campeonatos, onde eu preciso estar pronto para todos os tipos de terreno e preciso me desafiar também. Então, busquei, e como juntamente com os nossos alunos, um outro tipo de terreno, um outro tipo de situação onde está totalmente fora da minha zona de conforto, onde não sou tão acostumado a treinar e também preciso seguir evoluindo em outras situações. Então, eu, piloto, e levei alunos meus junto comigo para sair da nossa zona de conforto, para sofrer, vamos dizer assim, ó, bem sinceramente, para ir lá e voltar chateado por não conseguir andar tão bem, tão forte, tão rápido quanto andamos na nossa zona de conforto. Mas se nós não sairmos, não buscarmos estímulos diferentes, situações diferentes, nós nunca chegaremos lá em cima. Foi perfeita essa colocação, Léo. Isso é ótimo para o pessoal saber que não é só ficar naquela mesmice, naquela coisa igual, sempre perfeitinho. Tem que ter um pouco de dificuldade para te fazer evoluir. Isso é ótimo para quem busca, tá crescendo, tá melhorando no esporte, né? Pessoal, agora eu vou pedir pro Léo contar aquela novidade, mas eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo, quem que quer saber essa novidade que o Leonardo Lisotti tem para contar? Manda aqui embaixo nos comentários, que se vocês não responderem, o Leonardo Lisotti não vai contar para vocês qual que é essa novidade. Eu quero saber, quem que está aqui assistindo quer saber da novidade que a Lisotti MX School tem para apresentar? Manda aqui embaixo, eu quero saber. Vamos ver quanta gente está aqui conosco, está realmente acompanhando e não está só com o celular jogado num canto aí, sem assistir, sem prestar atenção do que a gente está conversando aqui. Mande aqui embaixo para nós, que isso é bem importante, a gente ter essa interação, ver que vocês estão gostando do assunto, ver que vocês estão aprendendo e participando das nossas lives, para sempre estar passando conteúdo para alguém, um público que está interessado em aprender. Não um público que está aqui só para fazer média ou para ver se a gente vai falar alguma coisa para depois dar risada, né? Para fazer alguma zoeira, que é bom também, né? Tem uns momentos, mas esse a gente busca sempre passar muito conhecimento e informações válidas, né? Perfeito, perfeito. A grande interação aqui, ó, Bruce, todo mundo mandando. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, estarem ligados. O Bruce pediu já na hora, todo mundo mandando aí. Galera, quinta-feira, 30 de julho, às 20 horas, será um momento histórico para todos nós da Lisotti MX School. Todo mundo que está por trás, aí não sou só eu, Lisotti MX School, são várias pessoas. É o Bruce, é o Tamanho, é o Gleison, é o Estevão, é a Burilli Racing e principalmente são todos vocês nossos pilotos. Então, eu amo motocross, eu nasci numa família que ama o motociclismo, amo o motocross falando de forma geral, off-road, pessoal, é o velocross, é a trilha, é o enduro. Eu me expresso como motocross, mas querendo falar de forma geral do motociclismo off-road. Destinei a minha vida inteira para isso. Carreira de piloto há 17 anos, há 4 anos ministrando cursos. E estava percebendo uma grande dificuldade de conseguir atingir mais pessoas com o que eu procuro passar. O que é isso? Nós estamos localizados, o nosso centro de treinamentos em Tapejara, no Rio Grande do Sul, na região norte. Mas, para chegar até ele,
se torna muito difícil e até às vezes impossível para algumas pessoas. Se tem alguém aí nos assistindo de São Paulo, de Minas Gerais, de qualquer outro estado, manda aí para nós também. Se você está nos assistindo de muito longe, pode ser bem difícil para você conseguir chegar até aqui. E para isso, o Brusso me trouxe uma grande ideia. Me trouxe uma forma de eu conseguir levar todo o meu conhecimento, toda a minha metodologia, tudo que eu passo para os meus alunos, para essas pessoas também. Então, quinta-feira, dessa semana agora, dia 30, às 20 horas, eu vou estar ministrando uma aula online totalmente gratuita, pessoal. Basta vocês se inscreverem no Instagram, no Facebook, está aparecendo ali o anúncio. Basta vocês se inscreverem. Tá na biografia do nosso perfil o link. Você clica lá, vai estar escrito aula ao vivo, quinta-feira, 30 de julho. Vai estar lá, é só clicar e se inscrever, botar teu e-mail lá, que fazer o passo a passo que tu se inscreve. Perfeito. Também na nossa biografia, pessoal, na quinta-feira eu vou ministrar uma aula online, totalmente gratuita, para todo mundo que quiser assistir. Para você assistir, só vai bastar você fazer a sua inscrição. Vai ser necessário fazer a inscrição, porque nós estamos realmente interessados em saber quem quer participar conosco. Vai ser por uma plataforma aí que o Brusso está viabilizando. Nós já estamos perto de 200 inscrições. Então, são muitas pessoas já que estão inscritas, que estarão conosco ali na quinta-feira. E nessa quinta-feira, o que eu vou falar? O que vai ser essa quinta-feira? Eu vou contar para vocês, pessoal, em torno aí de 1h30 até 2 horas vai ser essa aula. Eu vou contar para vocês o que é Lizotti MX School, como é a minha metodologia, o que eu faço com todos os nossos pilotos nossos que já conquistaram evolução pessoal, conquistas pessoais e também resultados. Nós temos 4 anos de escola, pessoal, e nós já conquistamos todos os títulos possíveis no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós ganhamos regionais de velocross e motocross. Nós ganhamos campeonatos estaduais de motocross e velocross. Nós ganhamos campeonatos sul-brasileiros de motocross e velocross. E nós ganhamos campeonatos brasileiros de motocross e de velocross. Então, não existe uma modalidade, mas não existe uma subdivisão de campeonatos que participamos e que não vencemos. Nós ganhamos do regional ao nacional. Nós ganhamos com as 50 cilindradas, nós ganhamos com as 60, com 80, com as motos nacionais, com motos importadas e também com a MX3, MX4. Nós ganhamos em todas as categorias, em todos os campeonatos, em apenas 4 anos. Então, nessa quinta-feira, eu vou estar falando para vocês, comentando com vocês, como é que eu conduzo esses pilotos que evoluíram, que conquistaram suas conquistas pessoais e que conquistaram também títulos. Nessa quinta-feira, vou estar passando para vocês como é a Lizotti MX School e também, após o término da aula, vou estar dando a oportunidade para vocês fazerem parte do nosso time. Então, para vocês saberem o que vai ser a oportunidade de vocês fazerem parte do nosso time, eu recomendo que vocês estejam conosco na quinta-feira, nessa aula online, pois as vagas que nós vamos disponibilizar para você fazer parte do nosso time vão ser pequenas. A nossa grande preocupação é com qualidade, pessoal, e não com quantidade. Eu vou estar disponibilizando pouquíssimas vagas. Corre-se o risco dessas vagas acabarem na quinta-feira mesmo, porque nós já temos quase 200 pessoas inscritas para quinta-feira. E o número de alunos não vai ser nem perto disso, né? Mas, passa longe. Nem 30% dessas vagas. Vai ser muito pouco mesmo. A oportunidade para você fazer parte do nosso time vai ser muito pequena. Ela vai estar aberta por pouquíssimos dias e se fechou as vagas em poucas horas, acabou-se. Não vai ter mais. Então, as vagas, fechou aquele número, não vai ser aberto. Nós não vamos prolongar. Ah, não, só mais um. Ah, não, só mais um. Só mais 2. Se você quiser comprar e já deu o número de vagas, eu sinto muito, mas não vou ter o que fazer.
porque nós queremos atender muito, muito bem as pessoas que estiverem conosco, fazendo parte do nosso time. Às vezes, de outros estados mais distantes que nós, que não podem também estar aqui presentes. Então, nós vamos estar dando a oportunidade para essas pessoas virem para a Lizotti MX School e terem a oportunidade de evoluir, de ter mais segurança, de ter mais qualidade nos seus treinos e nas suas corridas. Então, um pouquinho, Brusso, do que vai ser a nossa quinta-feira, um pouquinho do que vai ser a grande novidade que nós estaremos lançando aí nessa semana. Léo, e um detalhe, que não é só para pessoas que são daqui da região. O piloto, o pai do piloto pode ser lá do Ceará, pode ser lá de São Paulo, pode ser de Minas. Teve um pessoal aqui, ó, que mandou Minas Gerais, BH, o DUS, ele mandou que está de Minas Gerais. Se o pessoal de lá quiser fazer parte do nosso time, entender toda essa metodologia, todo o passo a passo que é trabalhado com qualquer aluno, seja ele criança, seja ele adulto, seja ele campeão nacional já, seja ele amador que nunca andou, seja ele o cara que acabou de subir em cima da moto, tem um passo a passo, uma metodologia aplicada, e o Leonardo Lizotti, quinta-feira, vai estar mostrando para vocês qual é essa metodologia, como que ela funciona. E isso totalmente gratuito, não vai te custar absolutamente nada. Só que a gente quer o compromisso de você com isso. Então, não é simplesmente chegar lá no dia, e se vier a notificação para mim, eu vejo, se não vier, eu não vejo. Não, você tem que se inscrever, deixar teu e-mail, deixar teu registro, que tu quer participar, para que aí sim a gente consiga saber quem que está interessado, quem está realmente interessado e realmente quer fazer parte. Porque a gente não adianta botar 5.000 pessoas para só criar tumulto. A gente prefere atender 15 pessoas, 20 pessoas, lá no dia da nossa videoaula ao vivo, mas que estejam realmente interessadas, que queiram parar e escutar o que a gente está falando, prestando atenção e entendendo, impactando essas pessoas. Não adianta ter 10.000 pessoas conosco aqui, na live ter 10.000 pessoas, mas se for vazio, se não for com conteúdo, se não for com qualidade. A gente sempre tem isso dentro da Lizotti MX School. Então, quinta-feira, aproveita, vai lá na biografia do nosso perfil, se inscreve, que lá vai ter a oportunidade de fazer parte dessa aula. Certo? Olha aqui, ó, Bruno, temos o Tiago da Paraíba. Então, Tiagão, entra aí no nosso perfil, faz a inscrição, que vai ser um prazer nós termos alguém aí da Paraíba conosco também. E com certeza, para você chegar até aqui, eu sei que deve ser muito difícil, quase que inviável, mas você pode fazer parte da Lizotti MX School, de ter todo o nosso conhecimento, o nosso ensinamento também a partir aí de quinta-feira. E manda para os seus amigos, né? Se você vai aproveitar esse momento para aprender, por que não trazer mais galera para aprender contigo? Manda para eles, diz, olha aqui, vai ter essa aula online, gratuita, não custa nada. Leonardo Lizotti, um baita piloto, foi piloto profissional há 17 anos, tem 3 títulos nacionais. Então, manda para os seus amigos e vem sim, vem fazer parte dessa videoaula. Léo? Obrigado. Temos aqui também o Kendi, do Mato Grosso do Sul. O Ed chegou aí conosco agora também. O Adriano, acho que botou PB Paraíba também. Então, muito obrigado, galera, de tão longe por estar aqui conosco. Quem diria, Léo, que a Lizotti MX School chegaria tão longe, né? Santa modernidade das lives. Graças a Deus, Bruce. E esse é nosso grande objetivo, ajudar a todos os pilotos desse Brasilzão que é imenso, que é gigante. Nós estamos aqui numa pontinha do país, mas queremos atingir todo mundo que está para cima aí de nós, chegar a todos os estados, a todas as cidades. Queremos ajudar os pilotos e ajudar o nosso esporte. Nós não podemos deixar o nosso esporte cair e nem que pilotos desistam do nosso esporte, desistam de andar de moto, desistam de praticar os esportes off-road por conta de insegurança, por conta de não saber o que fazer em cima da motocicleta, por conta de não saber, putz, o meu filho quer muito praticar esse esporte, meu filho quer muito andar de moto, mas eu não sei o que fazer com ele, eu não sei o que ele pode fazer ou não pode fazer. Esse esporte é muito perigoso, então não. Longe de uma motocicleta, meu filho, não. Vai acabar isso para vocês, nós vamos levar o conhecimento, nós vamos levar as soluções e você não precisará mais abandonar o esporte por conta de perigo, por conta de insegurança, por conta de não saber o que fazer, por conta de não evoluir. Nós vamos estar acabando com tudo isso. Não vai mais ter desculpa. Vai ter opção e vai ser para todo mundo. Léo, vamos continuar e voltar para o nosso tema depois dessa revelação desse nossa novidade, né?
Tô só quinta-feira, ansioso demais porque chega quinta-feira. E vamos responder agora as perguntas que estavam na caixinha de perguntas do nosso Instagram quando a gente levantou esse tema para fazer parte, né? Que seria o tema da live. Para começar, tem uma pergunta do Ra Signor. Qual a mudança de posicionamento na prova conforme a mudança de terreno? O que tu tem para dizer sobre isso, Léo? Ras, muito obrigado pela pergunta, pela interação. Durante a prova, a não ser que aconteceu algo anormal, por exemplo, largou e começou a chover, durante a prova não é recomendado que nós tenhamos uma mudança de posicionamento. Então, nós estamos em Tapejara para uma competição. Tapejara tem um terreno mais duro, um chão mais vermelho. Nós não vamos ter que mudar de posicionamento durante o decorrer da corrida. Existe um posicionamento correto para aquela situação. Então, não é durante a prova que a gente vai buscar uma mudança de posicionamento. Não, eu não faço isso, eu não recomendo isso. A não ser que largamos e começou a chover. A pista se tornou muito mais lisa, escorregadia, se tornou uma pista super pesada, um barro maciço. Aí sim, precisa existir uma mudança de posicionamento. Então, se a corrida transcorrer naturalmente, você já vai saber qual é o tipo de terreno que está correndo e você já deve estar programado para quais posicionamentos utilizar. Muito bem. Então, na verdade, quando tu já está na prova, pouco muda, né? Quando tu já está na corrida, só do treino para a prova, quase não muda, né? O Ed mandou uma pergunta aqui nas interações. Deixa eu responder pro Ed, porque ele é muito sacana. O Ed chega atrasado e quer pegar na janelinha, né? O Ed perguntou. Ed, espera acabar a live, tá? Entra no YouTube depois, ou assista aqui de novo no IGTV, que nós já comentamos sobre isso, tá? Chegou atrasado, não vem fazer pergunta que já foi respondida para toda a galera. Beleza, Ed? Começava às 20, Ed! Putz, perdeu, amigo! Valeu, Ed! Já foi respondida essa tua dúvida aí. Então, bora para a próxima pergunta do Instagram, que a galera fez lá no Instagram. A Luísa, hashtag 29, ela perguntou o seguinte. Na pista de areia, é melhor apertar as pernas ou ficar com o corpo mais para trás no posicionamento? Luísa, nossa piloto, muito obrigado pela interação, pela sua pergunta. Apertar as pernas sempre, 100% das vezes, independentemente do motocross, veloterra, enduro, da trilha, independentemente na areia, no chão mais duro. Apertar as pernas sempre em todos os momentos que estiver em cima da moto. Mas na areia é sempre recomendado e o posicionamento mais correto é que o piloto esteja sempre com o seu peso corporal mais para trás, mais para a parte traseira da sua motocicleta. Nas curvas, a gente senta mais para trás, na linha das pedaleiras ou um pouco mais para trás, porque a areia, ela tende a ser, ela tende a pesar a nossa roda dianteira. A nossa roda dianteira tende a afundar na areia. E se nós colocarmos peso em cima da roda dianteira, ela vai afundar ainda mais e podemos a cair ou a ter instabilidade da nossa moto. A utilização dos freios também é diferente na areia. A proporção do freio dianteiro diminui muito e o posicionamento corporal é sempre destinado para trás para que a nossa roda dianteira não afunde. Então, em curvas, nós sentamos mais para trás e nas retas, seja em pé ou seja sentado para tracionar na aceleração forte de reta, o corpo sempre bem posicionado para trás. Isso aí. Então, Luísa já sabe. Sempre de perna apertada, sempre firme em cima da moto. E na areia, sim. Bota um pouquinho o corpo mais para trás para dar mais tração e para tirar peso da dianteira, que na areia ela pesa bastante. Sofri muito em Tupanciretã, nas primeiras 4, 5 voltas na pista, por ser acostumado a andar muito no chão duro, chão vermelho, né? E pouco na areia. Sofri muito na pista, na primeira vez que fui andar em Tupanciretã, na pista de velocross lá, porque muda muito. Um toque no freio que tu precisava apertar assim por 2 segundos, vamos supor, no freio, no chão duro, lá na areia, tu apertou aquele tanto e tua moto parou. Tua moto enterrou na areia. Então muda muito. Então sofre bastante com a questão de afundar a roda dianteira na areia, né, Léo? Exato. Sempre o corpo mais para trás e a utilização do freio dianteiro, a proporção diminui. Léo, andar na areia, temos que usar sempre uma marcha a mais ou andamos quase no corte da marcha? Isso quem perguntou foi o nosso aluno Rafael Pereira. Rafa, louco, muito obrigado pela pergunta e pela interação. Na areia é sempre recomendado que os pilotos estejam uma marcha
acima. Nós não podemos andar com o nosso motor preso na areia, por alguns motivos. Motor preso, a marcha presa, ela gera um freio para a nossa motocicleta. A marcha presa faz com que o peso da nossa motocicleta tenda a se transferir para a roda dianteira. E tendo peso na roda dianteira, já falamos, ela tende a afundar. Também a marcha presa, a marcha mais curta, quando dermos mão, a nossa moto pode ficar patinando. A roda vai girar muito rapidamente e não vai sair do lugar, não vai te tracionar para frente. Então, na areia, o indicado, o recomendado é que nós andamos sempre uma marcha mais alta da nossa moto. Em muitas situações, o motor quase querendo morrer, e aí a gente pode utilizar na embreagem. Então, a embreagem é um pouco mais utilizada também na areia. Mas quanto ao câmbio, quanto às marchas da nossa motocicleta, seja ela 2 ou 4 tempos, é sempre indicado que nós tenhamos uma marcha mais solta, um motor mais livre para andar na areia. O motor preso na areia vai ser bem prejudicial. Pessoal, eu vi que ninguém mandou perguntas aqui no nosso chat. A gente quer responder uma pergunta de vocês que tenham enviado aqui sobre o nosso tema, sobre terrenos, né? Sobre alguns terrenos. Até tiveram algumas dúvidas que não são sobre o tema, então a gente vai dar preferência para quem tiver dúvida sobre o nosso tema da live de hoje, que daí se encaixa um pouco melhor aqui para nós continuar conversando sobre isso, né? Até tiveram algumas perguntas que foram feitas, que se você for no YouTube ou aqui mesmo no IGTV, nos stories, foram respondidas em outras lives. Então tu pode ir lá e acessar e ter esse conhecimento. Já são 16, 17 lives com essa. Então tu pode voltar lá atrás um pouquinho e ver esse conteúdo que tem muito, muito a agregar para você. Mandem as suas perguntas aqui, que a gente quer responder perguntas de vocês que estão aqui ao vivo conosco, nos prestigiando com essa noite de domingo, em vez de estar assistindo uma série na Netflix, estar assistindo uma live da Lizotti Film School, que por sinal é muito melhor, né? Léo, Perfeito. O Johnny WR, tá? Ele fez a seguinte pergunta que eu achei muito interessante na caixinha de perguntas do Instagram. Foi uma das melhores perguntas até hoje que eu já vi. Ele disse assim, ó: tenho acesso somente à pista seca. Na prova, senti muitas dificuldades da pista tracionar melhor, porque a pista é tratada, né? Como agir nesse caso? Muito obrigado, Johnny, pela pergunta, pela interação. Essa é uma questão, como nós estávamos falando antes, de treinarmos aonde não temos a irrigação, de treinarmos quando não temos uma chuva que aconteceu há poucos dias em nossas pistas. O terreno muito seco, empoeirado, ele não nos dá tração. Nós não conseguimos ser agressivos em cima da nossa motocicleta nesse treino. Então isso vai fazer com que chegamos na corrida e não estejamos acostumados a frear mais dentro da curva, porque o terreno vai permitir, a ser mais agressivo dentro de uma curva, porque o terreno que nós treinamos não nos permite. Então, nós chegamos para a corrida sem essa agressividade. Nós chegamos na corrida acostumados a frear muito antes, a entrar na curva muito mais cauteloso, dosando a aceleração. E quando nós chegamos na corrida com um terreno totalmente aderente, com um terreno um pouco mais pesado, mas tracionando muito bem, nós pilotos nos falta agressividade e não conseguimos ter um bom desempenho. A gente vê pilotos freando muito depois, pilotos acendendo a moto, acelerando bem cedo na curva, deitando bem a moto, com o posicionamento correto para deitar bem a moto, o que não conseguimos fazer no chão seco, empoeirado. Então, é muito ideal que você procure algumas pistas, que você, como o Bruce falou, veja quando choveu e quanto o teu terreno demora para secar. Ah, choveu 10 milímetros, então se eu esperar até amanhã de tarde para ir treinar, a pista já está seca, tem que treinar amanhã de manhã. Então, se você conseguir ajustar esse horário, ter disponibilidade também para ir no horário melhor, que a pista vai estar em condições mais específicas, mais parecidas com o dia da corrida, é o que eu lhe indico a treinar. Pois não posso pedir para que seja agressivo num terreno extremamente duro, num terreno extremamente seco. Você querer ser mais agressivo nesse tipo de terreno, pensando em ser mais agressivo na corrida, você vai estar se colocando em risco. Então, a fórmula, o segredo, é você ir treinar e praticar na condição mais específica. Léo, vamos aqui, ó. O Dus, que é uma das pessoas que está nos assistindo mais longe aqui na nossa live, né? Ele botou assim, ó: qual a melhor forma para andar rápido na lama? Que a lama, ou o barro aqui para nós, né, da nossa região, não deixa de ser
um tipo de terreno derivado do chão vermelho, né? Derivado de outro tipo de terreno, outra condição diferente, né? Então, como que é para pilotar rápido na lama, Lisotti? Perfeito, Dan. Muito obrigado pela pergunta. A forma mais correta para andarmos no barro, na lama, seja dia de chuva na areia, seja dia de chuva no chão vermelho, no chão preto, no chão argiloso, nós temos que andar muito de pé, com as pernas muito, muito apertadas em cima da nossa motocicleta, com as marchas da nossa motocicleta solta, é como na areia, não podemos estar com o motor preso, pois a moto vai tender a patinar muito. Nossas marchas têm que estar soltas. Nós temos que fazer muita, muita força com as nossas pernas e andar bastante de pé. O máximo possível de pé. Dependendo se esse barro, essa lama for escorregadia, nós temos que ter uma dosagem de aceleração muito grande, buscarmos os trilhos que não estão tão espelhados, andar com muito cuidado na frenagem. Se for um barro, uma lama bem pesada, aquele barro que embucha a nossa moto, nós temos que ser agressivos. Nós temos que antecipar a aceleração e, quando for acelerar, sermos bastante agressivos na aceleração para que a nossa moto vá para frente, para que ela não se embuche, não fique pesada, não perca muito rendimento. Então, existem algumas variações também no dia de chuva. São dias de chuva muito lisos ou dia de chuvas com um terreno super pesado e que varia um pouquinho como nós aceleramos, como nós temos a nossa sensibilidade de aceleração. Mas o posicionamento sempre mais de pé, com as pernas apertadas e sempre marchas mais soltas. Outra pergunta aqui, ó. Eu vou juntar duas perguntas, Léo, e tu responde numa andada só. O Igor pediu lá na caixinha de perguntas o seguinte: que tipo de pneu usar em cada terreno? E o Thiago, que está aqui conosco, ele pediu, o Thiago 40, que está aqui conosco, ele pediu o seguinte: que tipo de calibragem deve ser usada em cada tipo de terreno, duro e arenoso, para os pneus? Os pneus da Burilli Racing, que são os pneus que eu utilizo, eles são extremamente de alto desempenho para todos os tipos de terreno. Então, eu uso o pneu modelo MX da Burilli Racing e ele se encaixa para quase todos os tipos de terreno. Dias de chuva, dias de chão mais seco, terra vermelha, terreno mais preto. Então, o modelo esse da Burilli Racing que eu utilizo, ele é apropriado para todos esses tipos de terreno e tem um altíssimo desempenho. Eu mudaria apenas para o novo modelo da Burilli que ele está lançando quando eu for competir numa pista arenosa, que é aquele pneu em forma de concha. Então, existem esses modelos de pneu de diversas marcas e a Burilli também está lançando agora, que para o terreno arenoso, o pneu traseiro, ele tem o formato das garras em concha e isso vai trazer ainda mais desempenho para nós pilotos na areia. Então, o pneu dianteiro da Burilli, ele serve para todos os tipos de terreno, até mesmo para o terreno arenoso. No terreno, o pneu traseiro se encaixa para os terrenos de chão mais firme, mais duro, e agora para o chão arenoso. Isso é o modelo MX que tu tá falando, que é o que tu utiliza hoje, né? Isso só para o pessoal pistas. não confundir, né? Isso, beleza. Isso, nas pistas. Modelo MX pessoal dianteiro e modelo MX traseiro. Isso. Nas pistas e para os terrenos arenosos, vou passar a utilizar o pneu de concha, que para você, se compete na areia, é muito recomendado que utilize o pneu de concha em terrenos arenosos. Vai ter mais tração na sua motocicleta. A calibragem dos pneus em terrenos mais moles, areia ou dia de barro bem pesado, nós usamos uma calibragem mais baixa, de 11 a 12 libras. Em terrenos mais duros, mais secos ou com pedras, nós viemos a utilizar uma libragem um pouco maior, 13, 14, até no máximo 15 libras. Não utilizem menos que 11 libras e não utilizem mais que 15 libras para pistas. Na trilha, no enduro, tem a situação de que nós podemos usar uma libragem menor, mas para isso você precisa utilizar mousse ou se você utiliza a câmara, né? O mousse ele já tem a libragem própria. Se você utiliza a câmara, tem que usar uma câmara grossa e uma espessura maior para usar uma libragem menor e não ter o perigo de furar. Léo, tu falou uma palavra aí que no ouvido de muitas pessoas surgiu como uma sobremesa, né? Porque para mim, até esses dias, mousse era sobremesa. Então explica pro pessoal o que é o mousse que tu acabou de falar. Mousse, pessoal, é uma câmara maciça, como se fosse uma câmara maciça que a Burilli Racing também está lançando, fabricando agora, aonde esse mousse, essa câmara, ela não fura. Não existe mais furar câmara.
Então, você vai montar esse mousse. Ele existe de diversas libragens. Ele simula, por exemplo, 10, ele simula 12, ele simula 14 libras. E você monta dentro do seu pneu e não corre-se mais o risco de você vir a furar a sua câmara. Então, não tem mais o ventil, não tem mais você encher e calibrar os pneus. Ele vai ter ali sempre a sua calibragem fixa e maciça. Não tem mais o perigo, o risco de você vir a furar o pneu. É importante você manter a sua trava de pneu. Não pode retirar a trava, senão o mousse vai vir a girar dentro da roda. A gente mantém a trava, mas não tem mais o ventil e não tem mais o risco de cortar, de furar a câmara. Léo, muito bom, temos mais uns 5 minutinhos. Vamos agradecer o Dus, que ele acabou de falar que utiliza o modelo MX há mais de um ano da Borilli Racing. Então, muito obrigado, Dus, por você ser um dos nossos apoiadores dessa marca maravilhosa. E com certeza, se você está utilizando há mais de um ano, é porque ele é bom, ele te dá bastante desempenho e te dá bastante durabilidade. Léo, ótima escolha, Dus. Muito boa. Vamos fazer o seguinte. Manda mais uma, então, rapidinha, Léo, que tu costuma demorar um pouco para responder. Nos pediu aqui, na areia, qual o melhor jeito de andar para travar menos os braços? Gabi, apertar muito as suas pernas, lembrar de ao saltar abrir as suas mãos para circular mais o sangue ali e não tensionar a sua musculatura do antebraço. Na areia, principalmente quem não é acostumado, a areia ela dá muita instabilidade para a moto, ela gera muitos buracos, muita canaleta, e se o piloto não está acostumado, ele vai se pendurar na moto, ele vai fazer muita força no guidão para combater esses buracos, essa instabilidade. Então, Gabi, muito foco nas pernas, ponta dos pés, tornozelos e joelhos muito apertados, corpo mais para trás e sempre que saltar, que puder em alguma reta, relaxar e abrir as mãos. Isso vai ajudar muito a você não travar os braços. Léo, vamos fazer um apanhado geral de, então, o pessoal talvez chegou um pouco atrasado, que nem o Ed, né? Como é que, sobre o tema principal da nossa live, né? Qual que é o tipo de terreno ideal para treinar e evoluir? Faz um resuminho de qual que é esse tipo de terreno ideal. Novamente, pessoal, não existe um tipo de terreno ideal. É sempre importante que você varie as pistas, varie o tipo de terreno, ande seguidamente, sempre que possível, em diferentes terrenos, terreno mais vermelho, terreno mais preto, terreno mais arenoso, e que esse terreno, que essa pista, ele contenha alguns itens, como uma irrigação, como um tratamento com grade, um tratamento com trator. Isso seria muito importante e excelente para você ir para competições e ter mais desempenho, ter uma situação mais específica. Também para você fazer o teu treinamento com mais segurança, tendo uma pista mais aderente, uma pista com umidade, sem poeira, porque a poeira também causa bastante perigo. Então, alguns itens essenciais que contenha nas pistas, independentemente do terreno. Água, máquinas para fazer ali o tratamento seria excelente. Que essas pistas contenham buracos, não precisa ser buracos por toda a pista, mas que em algumas partes tenha buracos, buracos na aceleração e buracos na frenagem, e que essas pistas contenham curvas de diferentes tipos, com canaletas, sem canaletas, curvas de velocidade, curvas mais fechadas, e para quem pratica o motocross, que contém aí saltos grandes, saltos pequenos, seções de costelas, várias situações para que você possa estar treinando em diferentes situações e principalmente treinando fora da sua zona de conforto, treinando numa situação um pouco mais difícil, um pouco mais desafiadora do que você vai competir. Sempre que estamos acostumados a fazer algo um pouco mais difícil, um pouco mais exigente, quando pegamos algo mais fácil, mais tranquilo, é muito melhor. Nos sobressaímos, cansamos menos, temos mais confiança, mais velocidade. A nossa confiança é muito importante em dias de corrida, em dias de competições. Nós treinarmos em algo mais desafiador do que vamos competir, quando chegamos na corrida, a nossa cabeça vai para onde? Confiança total. Quando chegamos no dia da corrida e nos deparamos com algo que não fazemos nunca, onde é que vai a nossa confiança? Nos travamos, nos bloqueamos e não conseguimos ter bons desempenhos. É por isso que muitas pessoas treinam, mas não treinam para evoluir. Não buscam se desafiar, não buscam sair da sua zona de conforto. E quando chegam numa competição, não têm os resultados desejados. E aí pensam, putz, mas eu treinei tanto. Mas será que tu treinou da forma correta? Tu treinou nas pistas corretas? Tu fez o que teria que ser feito? Se desafiou? Treinou mais forte do que tu ia competir? Não. Se tu buscou sempre o mais fácil no dia do treino, a tua corrida vai ser muito difícil.
Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui mais um domingão. Espero todos vocês quinta-feira, dia 30, às 20 horas. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Valeu, até mais e até domingo que vem na próxima Live Cross.